Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais uma reflexão semanal. Hoje nós vamos falar sobre a tristeza, a inveja e a inspiração. Eu estava fazendo uma reflexão sobre a tristeza que aparece no nosso peito e nos desorienta. Muitas vezes a gente está desorientado porque está com inveja ou de alguma forma se sente inferior a outras pessoas. Então é um tipo específico de tristeza que eu vou falar, né? Essa que gera possivelmente a inveja e possivelmente uma inspiração, que seria o lado positivo, né? E a inveja seria o lado negativo. E a tristeza, qualquer tipo de tristeza, ela tem uma raiz comum numa faculdade interior da nossa psique, que é chamada de apetite irascível. Nós temos na nossa alma, na nossa psique, né? Ou mente, pode usar o termo que quiser, nós temos uma faculdade no sentido de uma operação interior nossa, que nos inclina a buscar bens. Então, por que você levanta todos os dias para ir trabalhar? Porque você tem uma faculdade interior que, ligada à sua inteligência, raciocinou sobre a necessidade de trabalhar. E essa faculdade interior te move a você enfrentar todos os desafios que aparecem para você conquistar esse bem, que é o trabalho. Então, acordar cedo, se arrumar, se programar, se planejar, né? Se certificar, se formar numa área específica para poder atuar nessa área, né? E isso com qualquer coisa, qualquer bem que a gente busque, a gente vai estar movido pelo apetite irascível, né? E como nós somos seres intelectuais, nós não somos simplesmente animais, nós raciocinamos isso, né? Então, a tristeza ela vem quando o irascível, né, esse apetite, essa faculdade que eu acabei de falar para vocês, ela falha. Então, nós enxergamos um bem e nós, por algum motivo externo ou interno, nós não conseguimos aquele bem. Então, novamente, voltando para o exemplo do trabalho, né? Você vê a necessidade de trabalhar, você raciocinou sobre isso e você vai lá e quer empregar os meios necessários. Você tem à disposição, mas você não foi contratado. O que vai aparecer no seu coração, né? No seu peito? A tristeza. Né? Isso com qualquer coisa, pode ser uma coisa grande, uma coisa pequena, pode ser um incômodo, né? Pode estar chovendo e você queria, sei lá, fazer um Cooper, queria fazer uma corridinha, você já vai ficar chateado, não vai ser uma tristeza de não conseguir um emprego, porque o emprego é um bem maior do que fazer um Cooper, né? O Cooper você faz outro dia, o emprego você fica, nossa, será que eu vou conseguir? Né? Tem várias questões, então quanto mais complexo for o bem que você busca, e você não conseguir esse bem, vai ter um efeito específico na sua alma, maior ou menor. E eu vou falar de esse tipo específico de tristeza, né? Claro que a gente pode falar de vários tipos de tristezas aqui mais para frente em outros vídeos, né? Mas hoje eu vou falar de um tipo específico que surge dessa visão que você tem do próximo, que pode gerar, então, o que eu falei antes, a inveja ou uma inspiração. Então, qual que é a origem dessa tristeza? Você, como eu falei, na sua psique, você tem aquilo que a gente chama de inteligência. Então, você vê uma outra pessoa e você enxerga ali, através da sua inteligência, algo superior. Como a gente já falou no primeiro vídeo aqui do canal, você não assistiu ainda, nós fizemos uma reflexão de que existem pessoas melhores do que outras. E algumas qualidades fazem com que pessoas sejam melhores do que outras, essas qualidades estritamente espirituais, né? Então, você enxergar alguém melhor do que você, pode ser no que for, né? A gente pode pegar exemplos banais aqui para não abstrair muito, né? Não falar só do espiritual. Vamos pegar coisa mais simples, né? A pessoa que é da academia e vê uma outra pessoa lá, um homem ou uma mulher que está com um físico que ela gostaria de ter. O cara vê aquele monstro, né? O bodybuilder lá, todo fortão. E tem alguns movimentos que acontecem dentro dele, algumas possibilidades. O primeiro deles, que infelizmente, né, é o mais provável, é o da inveja. Então o rapaz viu o outro lá que é muito forte, falou, nossa,
é realmente superior a mim, né? É notável, né? E por ser uma condição física, isso é muito evidente, então não tem como a pessoa tentar disfarçar muito. E através da inveja, a pessoa tem vários movimentos aí dentro dessa mesma inveja, né? A primeira coisa é a dissimulação, né? A pessoa vai querer dissimular, falar, nem ligo para isso, né? Então ela vai tentar, de certa forma, interiormente criar armaduras interiores para fingir que não se importa com aquela superioridade que ela viu no outro. Ela vai dissimular, falar, nem é tudo isso também, né? Mas no fundo, né, não é verdadeiro isso. No fundo ela está incomodada, né? Então a dissimulação é o primeiro movimento possível da inveja. O segundo movimento é a própria fofoca, né? Assim, habitual, né? Não que nenhum tipo de fofoca ele é aceitável, mas existe aquela fofoca mais habitual que a gente está acostumado. E aí a pessoa começa a falar, esse aí deve tomar bomba, né? Começam os comentários. O primeiro passo da dissimulação, a pessoa só estava pensando as coisas, né? Dentro dela, ela estava criando aquelas armaduras. No segundo passo, ela já exteriorizou isso, ela levou para fora. Então, ela vai tentar diminuir aquela pessoa pro outro, né? No grupo ali. Então, aquele cara deve tomar bomba, né? É grande desse jeito, mas aí para ele é fácil, né? São Com o crescimento da internet, né? Com essa facilidade de usar as redes sociais, a gente vê muito isso, né? Da fofoca e da dissimulação. Sim. Que a gente nitidamente vê que uma pessoa é melhor em alguma coisa. Só que aí vem os comentários, né? Abre os comentários e tem vários. A internet, ela abriu muita possibilidade da gente ver o outro, né? Então você imagina, um cara... não precisa nem voltar muito a falar da Idade Média. Vamos falar do pessoal aí do século XIX que não tinha internet nem nada assim. O campo de pessoas que ela ia ver, né, na vida ia ser muito pouco comparado com a gente. A gente consegue, sei lá, em um dia ver 100 perfis diferentes de pessoas no Instagram. Se a gente ficar o dia inteiro naquilo ali, você vai ver vários tipos de pessoas, vai ver várias realidades diferentes. Uma pessoa do século XIX que não tinha internet, né? Ela ia ver 2, 3 pessoas ali da comunidade dela que ela ia enxergar uma superioridade e poder causar inveja. Mas não que não existisse, né? Mas realmente a internet, ela é... Principalmente acho que o Instagram, né? Sim. YouTube nem tanto. YouTube é mais de conteúdo mesmo. Mas o Instagram eu vejo muita guerrinha de vaidade mesmo, assim, de inveja, de fofoca, etc. Então, a inveja tem esse primeiro passo da dissimulação, o segundo seria a fofoca, e o terceiro nível mais grave mesmo da inveja seria a própria difamação. Que aí você não está só fazendo uma fofoca habitual, você está realmente queimando a pessoa, né? Então, por exemplo, na academia você está com inveja daquele rapaz lá, né, do bodybuilder, e você inventa uma coisa dele, assim, que é absurda e não é verdade. Você inventa que ele, sei lá, trai a esposa dele. Por inveja, né? Você vê que o rapaz é admirado por várias pessoas, né? E você quer diminuir isso porque para você isso é insuportável interiormente, né? Você tem que diminuir aquilo, né? De alguma forma. Então você vai e inventa, né? Que o cara tem algum defeito moral, né? Que trai a esposa, que é, sei lá, é um bandido, qualquer coisa do tipo. E isso é um exemplo muito básico, né, da academia. A gente pode extrapolar isso para a família. Quantos ambientes familiares não são verdadeiros antros de inveja, né? De difamação também. Fofoca, difamação, inveja. Então, é claro, o pessoal fala da importância da família, né? A família como célula máter da sociedade. E é de fato, né? Mas ao mesmo tempo são das famílias que saem os grandes problemas, né? Então não é porque tem uma família que é uma família que a gente vai falar que é algo santo ou, né? É longe disso. Muitas vezes é dali que sai a maior parte dos problemas, né? Então, bom, o segundo passo, né, seria o da inspiração,
No caso, seria um passo positivo. Que muitas vezes eu vejo que pessoas, né, conversando e atendendo, né, atendendo assim, tendo contato com as pessoas, eu vejo que as pessoas às vezes confundem já. Essa tristeza inicial já se confunde com a própria inveja. E na verdade não. Na verdade, a inveja, ela é esse movimento de malícia mesmo. E por outro lado, a inspiração, ela é um movimento positivo que pode estar associado também a essa tristeza. Aí vai de uma escolha pessoal, né? Voltando ao exemplo do rapaz da academia, ele pode ver o outro lá, sentir a tristeza, né? De falar, nossa, eu queria ser daquele jeito. Ele vai sentir uma tristeza, porque, de certa forma, ele vai se sentir rebaixado, porque aquilo lá é importante para ele, né? E então, ele pode, em vez de começar a difamar, fofocar e praticar inveja, ou dissimular, né? Ele fala, não, eu vou aprender com esse cara. Então, teve uma inspiração. Foi uma coisa positiva. Você vai começar a imitar os movimentos lá do rapaz da academia, você vai, quem sabe, se tiver uma abertura, você vai pedir dica para ele. Eu acho que é um movimento normal em qualquer coisa que você for fazer no seu trabalho também. Você não tem que ter vergonha de pedir ajuda, de falar, nossa, aquela pessoa trabalha melhor do que eu. E é porque ela é melhor mesmo, tá? Assim, eu tô falando em casos, e você entende, ó, eu tô falando em coisas específicas. Não tô falando que dá pra você bater o olho em alguém e falar essa pessoa é melhor, essa pessoa é pior. Isso aí é muita pretensão, né? Eu acho que só Deus consegue fazer isso, olhar quem é... Porque, de fato, existem pessoas melhores e piores, só que o que define isso... Na verdade, quem consegue ver isso é o próprio Deus, né? Se a gente começar a metrificar muito essas coisas, a gente vai cair no erro da vaidade, que a gente vai achar que é muito bom, não sei o quê, sei lá, ou muito ruim, né? E aí você vai ficar uma pessoa depressiva também, que vai, né, ficar... Todo mundo lembra que eu, né, consigo fazer nada direito, você vai se rebaixar demais. E, por outro lado também, se você vê alguém superior e tiver essa visão desordenada, você vai acabar gerando uma idolatria, né? Aí tem os ídolos políticos, né? Ídolos que são os famosos, né? Ídolos da internet também. E a linha entre uma pessoa que te inspira e um guru é muito tênue. É uma linha muito fácil de ser cruzada, então tem que ter muito cuidado para você não cair numa certa idolatria também, né? Porque é um outro passo que a gente não quer. A questão de alguém te inspirar não é você se tornar aquela pessoa, você ser aquela pessoa. Ah, então a pessoa fez tal coisa com X anos de idade, então eu tenho que fazer aquilo também. Ah, com 30 anos ele foi para a Europa, e com 30 anos eu tenho que ir para a Europa também. Sei lá, agora ele está com 3 filhos, ele tem que estar com 3 também, né? E começa essas coisas que, na verdade, fazem com que o outro vire um ídolo, né? Você quer se tornar o outro. É diferente de você imitar o outro. Imitar é bom. Imitar no que ele tem de bom, etc. Mas aplicando isso para sua vida. Então entra um pouco a arte da moral mesmo. Você saber, de certa forma, separar as coisas, né? Ah, o cara realmente, você viu lá o cara na academia, ele é muito bom em fazer os exercícios ali, sei lá, de supino, de tríceps, de costas. E eu vou imitar isso daí. Só que eu vou fazer já o jeito que ele faz? Não. Eu vou pegar menos peso, eu vou devagar, né? E ter toda uma prudência, porque essa coisa da moral, não é uma ciência exata, né? É uma coisa mais parecida com a arte. Você tem um método, você tem uma parte técnica, só que a aplicação dela envolve um pouco de arte, um pouco de manejo nas coisas, né? Então, você saber o tempo, o momento, o lugar de aplicar as coisas, né? Nesse sentido, eu estou querendo dizer, não é o que vai ser bom para um, vai ser bom para outro, né? O que pode ser perfeito para um, que tá muito bom para ele, para você vai ser diferente. E é um pouco aqui que entra, acho que a terapia também, né? É uma terapia bem feita. Ela é uma técnica, óbvio que a terapia ela é baseada numa técnica específica, e aí tem várias linhas de terapia que vão seguir técnicas diferentes, ênfases diferentes, né? Em escolas de psicologia diversas, mas
A coisa é você aplicar aquilo de acordo com o seu paciente. Então, se o paciente chegar, por exemplo, com um problema X de relacionamento, de problema no relacionamento matrimonial, né? Então, problema com o cônjuge. E você, por ser, por exemplo, um terapeuta cristão, você acha que o problema tá que ele não vai para a igreja, por exemplo, né? Ou não é um crente, não é um fiel, alguma coisa do tipo. Você não vai resolver o problema dele. É claro que, em certo sentido, é muito bom ter religião, pode ajudar no casamento, mas será que o problema daquele cara é isso? Né? Então, também uma criança, né? Uma criança não vai tratar um menino de 12 anos, você não vai atender igual um rapaz de 20 e poucos anos, né? Tem tempo, momento, lugar que é bom para um, pode não ser para outro, né? E uma boa terapia ela vai tratar disso. Então a reflexão de hoje ela é para a gente buscar a inspiração, sobretudo, porque a tristeza de ver pessoas melhores do que nós vai aparecer porque a nossa psique ela é muito problemática. Então, se você não tiver uma psique estável e totalmente saudável, em algum momento essa tristeza vai aparecer. Em pessoas saudáveis e estáveis, né, de uma qualidade espiritual maior, lembre aqui qualidade espiritual do segundo vídeo, tá? Não estou falando estritamente de religião, mas qualidade espiritual, né, enquanto uma pessoa mais ordenada mesmo, né, e estável espiritualmente. Essas pessoas, em vez de sentirem ali a tristeza, vão sentir uma alegria de imediato só de ver alguém melhor que elas, porque aquilo ali já vai inspirar elas a serem melhores, a buscar melhorar naquele ponto específico. Mas em algum momento, em você e em mim, vai aparecer a tristeza, que a gente ainda é muito estável, né? Instável, no caso. Então, quando aparecer, a gente lembrar de não dar ênfase para o lado negativo, não começar a dissimular, que eu acho que é quase automático a gente tentar dissimular como uma proteção interior para aquilo não causar um incômodo, né? Ou se a gente for um religioso, a gente vai ficar escrupuloso, né? Achar que já pecou por estar triste ali porque viu alguém melhor do que você e tal. E para isso não acontecer, para você não cair no erro do escrúpulo, não cair no erro da inveja ou da dissimulação, você simplesmente olha para aquilo e fala, vou imitar essa pessoa no que tiver de bom na minha vida concreta. Então, é isso para qualquer coisa, porque sempre vai ter alguém melhor que você em alguma coisa. Não, o sujeito lá é melhor motorista do que você, aprende com ele, né? Ah, mas o cara é um arrogante, não sei o que, não importa. O que você quer aprender é o que ele tem de bom. Ele é bom motorista, ele quer ser arrogante, aí já é um defeito dele. Você não precisa aprender a ser arrogante, aprende a ser bom motorista. É isso em qualquer coisa, né? Você tem lá um bom psicólogo, aprende com ele. Você tem um bom professor, aprende com ele, né? E acho que é isso, para qualquer ponto da nossa vida, né? E é isso. Tem alguma pergunta? Muito bom. Era esse o tema de hoje, tá, pessoal? Hoje foi um vídeo um pouco mais rápido, que o último ficou bem profundo, né? Mas graças a Deus vocês estão acompanhando, né? Tô tendo retorno aí, tanto do YouTube, que está mostrando aí que vocês estão acompanhando, como as pessoas que têm vindo falar comigo. E eu estou bem feliz. Então vamos continuar. Próxima semana a gente traz uma outra reflexão. E não se esqueça que se você estiver precisando de uma terapia, o primeiro link da descrição aqui abaixo, você agenda uma terapia comigo. E é isso. Um forte abraço para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.